Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, hoje nós vamos abordar um tema que ele está sempre presente nas mensagens de WhatsApp, nas redes sociais de um modo geral, na internet de um modo geral. Nós sempre ouvimos pessoas citando textos, dizendo que devido à expressão destes textos, como em Atos 7:48 e Atos 17:24, aonde Estéfano e Shaul dizem que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. É muito comum esses textos, esses versículos, ou melhor dizendo, serem citados para justificar a questão de que muitos estão envolvidos hoje, que é não congregar, que é não se reunir, que é não fazer reunião. Bom, nós vamos meditar sobre estas duas passagens, vamos procurar entender o que Estéfanos estava querendo dizer quando disse isso, o que e por que Shaul também disse aquilo, e vamos mostrar que de fato o Altíssimo ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vamos mostrar também que não existe nenhuma proibição de você se reunir, seja em uma sala, que você a chame do que você quiser. Se você quiser construir uma sala para reunir as pessoas ali, para estudar, para uma oração coletiva, para louvor, enfim, tudo que for feito para adoração ao Criador, que você pode sim ter uma sala e um local para reunir as pessoas que querem aprender, que querem estudar, que querem orar junto, que querem cantar junto. Nada proíbe dentro das Escrituras Sagradas. Isso não é proibido. Mas nós vamos entender por que Estéfano falou aquilo, por que Shaul falou aquilo. E de fato nós vamos entender também que a presença do Criador não se limita a um espaço físico, seja de que tamanho for, ou de que nome seja dado a esse espaço físico. Tudo isso nós vamos entender pela própria palavra do Altíssimo, certo? E fazer com que, através das Escrituras, nós tenhamos esta compreensão de que o povo do Altíssimo precisa se reunir, sim, precisa congregar, sim, que aqueles que fazem uso de texto fora de contexto são pessoas que, infelizmente, ou elas estão possuídas por um espírito maligno, um demônio, ou elas estão mal intencionadas. E nós falaremos disso no decorrer da nossa reflexão, certo? Então nós vamos ler, em Atos capítulo 7, versículo de número 48, que diz assim: Porém, o Iá Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. Essa citação saiu dos lábios de Estéfano, Conforme todo o capítulo 7 vai relatar ali a mensagem, o diálogo que ele teve com alguns Yaudim. Agora nós vamos ler 17:24. É importante que você acompanhe a leitura das Escrituras. 17:24 do mesmo livro de Atos, que vai dizer assim: O Elohim, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo, na tradução aqui, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Duas citações que nós acabamos de ler, uma em Atos, capítulo 7, versículo 48, e Atos 17:24, certo? Se você depois quiser ler ambos os capítulos inteiros, você compreenderá melhor com o contexto
dessas leituras que nós aqui efetuamos. Nós vamos analisar as duas citações, tanto, como eu disse, a de Estéfano quanto a de Shaul, né? E estas duas citações desses emissários, nós vamos perceber que elas são fundamentadas nas Escrituras. Então nós vamos procurar entender, primeiramente, o que Estéfano quis dizer, o porquê que ele disse daquela maneira, e também Shaul, por que ele disse. As pessoas têm que entender por que determinado versículo está escrito daquela maneira, por que o apóstolo falou daquela maneira, né? As pessoas têm que entender o que estava acontecendo, qual era o assunto que estava ali sendo debatido. O que é que eles estavam querendo passar de mensagem para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo, né? Então é por isso que é preciso ler o versículo, ler o texto, mas é preciso refletir sempre no contexto. E para você poder compreender muitas vezes o contexto, você terá que, né, pesquisar um pouco mais, você terá que ir um pouquinho além do que o próprio texto, de um modo geral, estará falando para você. O grande erro daqueles que estão hoje, de alguma maneira, falando contra o povo do Altíssimo se reunir, é porque eles não têm essa condição de conhecimento, eles não têm essa condição de discernimento. Porque são homens carnais. São homens que não permitem que o Espírito do Altíssimo os direcione, os dê a direção naquilo que eles precisam entender. Porque eles não querem ser conduzidos pelo Espírito para interpretar as Escrituras. Eles querem conduzir eles o Espírito. Eles querem eles torcer os Escritos àquilo que eles acham ser propício para aquilo que eles querem viver. Entende? Muito bem. Nós vamos observar, por exemplo, que tanto a citação de Atos 7:48 e a própria de Shaul, Atos 17:24, de alguma maneira elas têm uma fundamentação. Logicamente que o contexto do que Estéfano estava vivendo e o contexto do que Shaul estava vivendo era diferente. Mas Estéfano, ele está citando a passagem do livro de Yeshayahu, capítulo 66, versículo de número 1, que é onde nós vamos ler agora, certo? Vamos chegar aqui no livro de Yeshayahu, capítulo 66 e versículo de número 1. Isso mesmo. Estamos chegando aqui e vamos ler. Assim diz Yahu: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Qual é a casa que edificaríeis para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Olha que coisa impressionante, né? Aqui já está sendo isso falado naquilo que é conhecido como o Antigo Testamento, certo? Poderia ser construída uma casa, um prédio, vamos falar um linguajar atual, ou um templo, aonde o Criador ficasse, o Espírito do Altíssimo ficasse restrito a 4 paredes? Poderia algum homem fazer isso? Aprisionar o Altíssimo dentro de 4 paredes? E aí nós vamos observar que o próprio texto está dizendo, né? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Olha, o poder do Altíssimo, nem mesmo o céu, nem mesmo a terra, nem mesmo o universo pode conter. Porque o poder dele enche o céu e enche a terra. A presença dele, né, ela não é de maneira alguma restrita em 4 paredes. Talvez fosse isso que Estéfanos estivesse querendo mostrar para aqueles irmãos de fé que estavam ali discutindo com ele, debatendo com ele. Aonde
naquele momento, o povo israelita, eles davam muita importância ao templo. E eles, na cabeça deles, no entendimento deles, ali era o único lugar que o Altíssimo poderia habitar, fazer morada. Era inadmissível na cabeça deles de que pudesse o Altíssimo atuar fora daquele templo. Mas Estéfanos vai mostrar a eles, vai fazer citações a eles de que o poder do Altíssimo, a presença do Altíssimo não está restrita nas mãos humanas. Entende? O que nós temos que entender é que o Altíssimo, ele vai pedir algumas coisas que nós vamos acabar lendo daqui a pouco, né, que vão simbolizar situações muito maior do que aquilo próprio que ele está pedindo. E nós vamos ler mais uma passagem agora em 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 27. 1 Reis, conhecido, né, o livro conhecido como 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, né, que diz assim: pois habitaria Elohim sobre a terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho construído. Veja o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. E aí vem esta palavra forte, né? Pois habitaria Elohim sobre a terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho construído. E a palavra está sendo bem clara aqui, e agora através daquilo que Salomão está fazendo, que nem mesmo os céus dos céus podem conter a presença do Altíssimo. Porque a onipresença dele é algo real. E esse poder dele, o universo que nós conhecemos, ou pelo menos pensamos conhecer, não consegue manter ele ali, só limitando ele. Ninguém consegue limitar o Criador. Quando o Altíssimo vai pedir para ser construído um santuário, isso são coisas que simbolizam ou que indicavam algo grandioso lá na frente. Certo? O que nós temos que entender, que Salomão está dizendo aqui de forma bem clara, e depois o próprio profeta Yeshayahu vai repetir no capítulo 66, versículo 1, que nem mesmo a terra, nem mesmo o universo limita a presença do Criador. Agora, como que eu vou construir uma sala ou um templo qualquer, por mais luxuoso que seja, e dizer que o Altíssimo está restrito ali dentro daquelas quatro paredes? Entende? Não podemos afirmar isso, e nem ninguém de sã consciência poderia afirmar isso. E é isso que Salomão, na sua esplendorosa sabedoria, está registrando aqui. É por isso que nós temos que entender o que estava sendo debatido também ali entre Estéfano e os Yahudim. O que Estéfanos estava querendo mostrar a eles? E o que é que eles não estavam conseguindo entender? E aí nós podemos também somar junto com esse versículo que lemos, 1 Reis 8, 27, em 2 Crônicas. 2 Crônicas também tem algo bem parecido com essa declaração, que está no capítulo 6 e no versículo de número 18. Isso mesmo, diz assim: mas na verdade habitará Elohim com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que tenho edificado. Então Salomão tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência de que o templo que ali estava edificado, construído, era algo que simbolizava algo. Mas simbolizava algo que não somente apontava para o futuro, mas também simbolizava a habitação do Altíssimo entre e no meio do seu povo.
Mas o que esse povo tinha que entender é que o Altíssimo não estava limitado àquelas dimensões físicas. É que o povo israelita tinha que entender que nem os céus dos céus podem conter a presença do Altíssimo. Nada, absolutamente nada. O Altíssimo olha para a terra e coloca ela na palma da mão. Como ele poderia habitar numa construção feita por mãos humanas? Compreende? Mas ele está em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. Né? E aí aquilo que nós sabemos como morada do Altíssimo, né? O céu é a morada do Altíssimo. Olha, nem os céus que nós conhecemos ou que nós lemos nas Escrituras pensando ser o local onde ele mora, nem lá o poder dele é limitado. Nem lá o poder dele está restrito somente àquele lugar. Mas o domínio e a presença dele está em todos os lugares. Portanto, que se eu e você nos aprofundarmos nas profundezas da terra, ele está lá. Se nós formos para as profundezas do oceano, ele está lá. E se nós formos para as alturas, ele está lá. Aonde poderemos nos esconder da face dele? Mas as pessoas que querem complicar, por elas terem uma visão carnal, por elas estarem vencidas pelas concupiscências delas, então elas vão citar textos para atrapalhar a vida das outras pessoas, para criarem confusão na mente das pessoas. E o que mais nos causa, de alguma maneira, espanto é que sempre tem alguém disposto a ouvir e a repetir textos fora de contexto, que na verdade só servem para empurrar estas pessoas ao abismo. Né? É isso que nós temos que compreender. Né? Salomão construiu este templo a pedido do próprio Altíssimo. Ele não fez algo dele, pela vontade dele. Ele fez apenas, ele apenas cumpriu com a vontade do Altíssimo, porque foi um pedido do Altíssimo. E o primeiro pedido do Altíssimo para ser construído um santuário, e quando ele pede a primeira vez esse santuário, ele é móvel, porque ele é desmontado e ele pode ser carregado no deserto, ele pode ser levado para onde o povo israelita está indo. Né? O primeiro pedido está registrado lá no livro de Shemote, capítulo 25, versículo 8. Vamos olhar ali, capítulo 25, versículo de número 8, que vai nos dizer assim, aqui está: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isso aqui foi um pedido do Criador. Vocês vão me fazer um santuário, um templo. Só que esse primeiro santuário, ele era móvel, né? Eles podiam desmanchar e podiam carregar com eles conforme a congregação de Israel se movia no deserto em direção à terra prometida. Isso foi um pedido do Criador. Isso aqui não foi da cabeça de Moshe. Isso aqui não foi da cabeça de Araão. Isso aqui foi um pedido, uma ordem do Criador. Porque ele não quer ficar falando com Moisés lá no monte e o povo lá embaixo. Ele quer estar no meio do povo. E este santuário vai, de alguma maneira, representar simbolicamente a habitação do Criador no meio do seu povo. É uma simbologia. Vai acontecer muitas coisas dentro desse espaço, né, que as Escrituras chamam de santuário ou de tabernáculo. Vai acontecer muitas coisas. Né? Vai acontecer cerimônias importantíssimas que apontam para o Mashiach. O próprio santuário em si apontava para o Mashiach. E nós vamos poder falar aqui futuramente a respeito de alguma simbologia e do que aquele santuário representava. E nós sabemos que ali onde ficava, tinha as repartições e tinha um local que era chamado de Santíssimo, né? E ali tinha a Arca do Concerto e a glória do Altíssimo resplandecia ali. E tanto é que o Altíssimo estava presente ali que se alguém entrasse ali em pecado de qualquer jeito, morria na hora.
Mas o Criador estava restrito dentro daquela repartição física? Não. Estava ele limitado ali dentro? Não. Por que não? Porque em 2 Crônicas 6,18, 1 Reis 8,27 e Eshaiu 66, verso 1, está dizendo que os céus dos céus não contêm o seu poder, a sua presença. Ele está em tudo, em todos os lugares, em tudo que você puder imaginar. Como eu disse, se formos para as profundezas da água, ele está lá. Se nós pegarmos um submarino e enchermos de irmãos e nos mergulharmos no mais profundo dos oceanos que nós pudermos e lá nós fazermos um culto, oração e louvor, pois ele está lá recebendo essa oração, esse louvor que estamos dirigindo a ele das profundezas da água. Se pegarmos um jato, um avião, e sobrevoarmos e avançarmos os ares, e lá nós oferecermos ao Altíssimo oração, louvores, lá ele está. Se cavarmos túneis nas profundezas da terra, e lá nós nos reunirmos, lá o nosso Criador está. Por quê? Porque a presença dele, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e nada pode restringir ele numa casinha, num prédião, nada pode detê-lo, nem a terra, nem os céus dos céus, nem esse universo limita o nosso Criador. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Será que as pessoas não conseguem perceber que se a congregação de Yahushua na cidade de Toledo se reúne numa sala, é para trazer um conforto para as pessoas, mas não é para criar uma idolatria em uma sala? Será que estas cabeças que se acham os profetas do tempo do fim não conseguem ter esse discernimento? Será que eles não conseguem compreender? Será que eles não conseguem compreender o texto das Escrituras Sagradas? Que mostra para mim e para você que aonde eu e você puder se reunir, o Altíssimo ali está? Se eu tiver condições de ter uma sala amplamente, bonita, bem organizada, por que é que eu não posso me reunir ali com os meus irmãos? Nós não estaremos restringindo ou limitando a presença do Criador naquelas quatro paredes, porque ele está em todos os lugares. Agora, quando usam texto fora de contexto, na grande maioria, e como já falamos aqui, são pessoas que querem persuadir aqueles que lhes ouvem, a fim de que acreditem nas bobagens que eles falam, para que estas pessoas fiquem presas nos seus discursos, para lhes produzirem algum tipo de benefício ou de lucro. Sem contar que muitas dessas pessoas que falam isso são pessoas que não têm conhecimento das Escrituras e nunca tiveram uma experiência com o Criador. Mas querem ser mestres, querem ser doutores, querem ser professores. Qual o interesse deles? Como eu disse, muitos podem estar fazendo isso simplesmente porque estão de fato mal intencionados. Outros porque estão possuídos por uma força diabólica. Entende? Tiram tudo o que podem tirar de direito que o povo do Altíssimo possa ter. Como eu disse aqui, por que é que você, como filho de Yahushua, não pode ter um local para estudar as Escrituras coletivamente com os demais irmãos e irmãs? Por que é que você, como homem de Yahushua, como mulher de Yahushua, não pode ter um local para louvar o nosso Altíssimo junto com os irmãos e com as irmãs? Tem que ser sempre debaixo de uma árvore? Para que quando chova você não possa estar lá? Para que quando o sol for ardente você não possa estar lá? Quer dizer, o povo de Yahushua não pode ter uma organização, não pode ter ordem, não pode ter decência. Por quê? Porque os malandros, os malacos que não entendem as Escrituras, os falsos profetas, estes picaretas, criaram na cabeça deles uma ideologia satânica, diabólica e estão compartilhando. Compreende? E aí eu sempre estou dizendo isso.
os homens de Yahushua, as mulheres de Yahushua têm que começar a se impor em defesa da verdade, em defesa daquilo que está corretamente nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos o exemplo de Shaul, o exemplo de Quefas, nós vemos eles indo para um enfrentamento contra os falsos profetas. Por que é que nos últimos dias esse tipo de engano tem crescido no meio do povo? Porque está havendo um silêncio daqueles que são conhecedores da verdade, que muitas vezes acham que se combater isso, estará sendo colocado como religioso, estará sendo colocado como uma pessoa que não tem amor, estará sendo colocado como uma pessoa de palavras duras. Quantas vezes o próprio Mashiach nos deu o exemplo, citando e usando palavras duríssimas para defender a sua verdade, para defender aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava instruindo, ao ponto de chamar alguns de raça de víboras, a ponto de chamar Herodes de raposa velha. Por que é que nós, que conhecemos as Escrituras, vamos nos silenciar a esse tipo de manifestação diabólica que tem surgido nos últimos dias? Por quê? Por que nós vamos nos acovardar para esses espíritos enganadores? Nós não podemos. Nós temos que nos impor. Nós temos que denunciar, como disse Shaul, as obras do diabo, as obras do Satanás. O que nós temos lido nestes textos mostram para nós de forma muito clara que não se põe limite no Criador. Ainda que o Altíssimo mesmo pediu para ser construído um santuário, todavia Moshe sabia, Araão sabia de que a presença dele não estava limitada dentro daquele santuário, mas que o Criador tinha propósitos maiores, que ele estava indicando algo no futuro, que tudo aquilo, naquele momento, representava algo para o povo israelita, mas que também indicava algo para o futuro. Né? Olha, a palavra do nosso Pai Celestial, ela é riquíssima e ela é importante. E nós vemos que o próprio Salomão tem essa consciência em 2 Crônicas 6, 18. O que nós lamentamos profundamente é que, com o passar do tempo, os israelitas entenderam errado esta proposta do Pai. E eles começaram a entender que a presença do Criador estava restrita em 4 paredes. Tanto que se nós lermos, por exemplo, o Salmo 137, do versículo 1 ao 9, você vai perceber, Salmo 137 eu não vou ler, que o povo israelita eles vão fazer um lamento muito grande quando a antiga Babilônia invade Israel e destrói o templo. O povo hebreu vai fazer, o povo israelita vai fazer e vai se lamentar profundamente pelo ocorrido, porque eles entendem, ou eles entenderam, que ao Babilônia antiga destruir o templo, tudo estava destruído para eles. Porque não havia mais esperança para eles. Porque eles estavam olhando para o Altíssimo, limitado dentro de 4 paredes. Mas nós vamos ver que houve homens que, mesmo sendo levados para o cativeiro, se comprometeram com o Criador de viver uma vida de adoração a Ele, de obediência a Ele, de fidelidade a Ele. E Ele não somente operou na vida desses homens no sentido de se comunicar com eles, estou falando e citando o exemplo, por exemplo, de Daniel, dos homens conhecidos com nomes pagãos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Ezequiel, e tantos outros que existiram nesse período de cativeiro na Babilônia, que o Altíssimo usou eles grandemente nesses locais. Porque a mente desses homens estava voltada a um Todo-Poderoso que não é limitado a um espaço físico. Ele está em todos os lugares. Ele é poderoso para estar presente
aonde quer que um dos seus filhos e filhas o invoque. Entende? Muito bem. Eu quero também aproveitar aqui, fazendo resumidamente esses comentários, né? Poder falar também do que Shaul estava falando ou explicando lá no capítulo 17 e versículo de número 24. O que estava acontecendo ali? Shaul viu um povo cheio de idolatria, era um povo pagão. E dentro do templo estava cheio de objetos feitos por mãos de homens, ídolos. E esse povo adorava estes ídolos. Shaul vai falar para esses gregos de uma maneira que eles vão poder entender o que ele está dizendo. Mas a fala de Shaul é que o verdadeiro Criador, o verdadeiro Altíssimo, ele não pode ser representado por uma imagem de escultura. E ele também não está limitado dentro de 4 paredes. Fazer uma casinha lá, como nós vemos até os dias de hoje, aí colocam uma estátua lá e dizem que lá é a morada daquele ídolo. O nosso Criador, ele é vivo. Ele é vivo, ele é atuante. Ele fez os céus e a terra, o mar, as fontes das águas, ele fez o universo, ele está presente em tudo, em todos os lugares, porque ele é único. E o contexto do que Shaul fala em 17:24 é exatamente a pregação dele para estes gregos. É exatamente mostrar para estes gregos de que o verdadeiro Criador, ele não está limitado, ou não pode ser representado por intermédio de uma imagem, e nem estar limitado dentro de 4 paredes. A questão de Shaul ali é simples, é muito mais simples de entender do que a questão de Estéfano. Porque Estéfano estava debatendo com os fariseus, tanto é que ele vai acabar sendo morto por tudo aquilo que ele disse. Tanto que eles não o aceitaram. E temos que lembrar que este Shaul, que agora está pregando para os gregos, ele assistiu à morte de Estéfano. Ele ouviu com certeza o que Estéfano falou. E agora ele está falando para os gregos, citando também as mesmas passagens. Mas em ambos os momentos eles estão mostrando a grandeza do Criador. E o quanto ele não está limitado nas mãos dos homens. E o quanto ele não está ali aprisionados na vontade humana. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Isto é, sem dúvida alguma, maravilhoso. Mas a questão é, o povo de Yahushua pode ter um local para se reunir? Pode, você pode ter na tua cidade. Algumas cidades, os irmãos se reúnem nas casas dos outros irmãos. Se reúnem nas casas porque ainda não tem uma organização. O que a comunidade de Yahushua no Brasil ou em qualquer parte do mundo não pode ter é um registro, um CNPJ, para não caracterizar empresa, para não caracterizar o que essas Babilônias são. Mas quem disse que você não pode ter um local para você passar estudo das Escrituras, para você louvar, para a oração? Quem disse isso? Uma meia dúzia de mercenários mentirosos é que estão torcendo as Escrituras, na tentativa de manter pessoas aprisionadas ao discurso delas. Nunca as Escrituras nos proibiram. Nunca nos proibiram. E eu me alegro sempre quando eu vejo alguns irmãos que me mandam vídeo e foto das reuniões que eles fazem nos locais onde eles conseguem ter um local para se reunir. Isto é maravilhoso, isto mostra organização, isto mostra desejo de crescimento para ganhar almas. Enquanto nós pudermos nos reunir, nós temos que nos reunir. Enquanto nós tivermos esta liberdade de ter um local para reunião, aleluia por isso. Tenha lá boas cadeiras, se você puder. Se não tiver, até no chão que as pessoas sentem, não tem problema. Faça chuva, faça sol, faça vendaval, as pessoas têm um local
para estudar as Escrituras, para tirarem suas dúvidas. O que é que o diabo quer ao dizer que não precisamos mais ou que não pode mais haver esse tipo de reunião? Ele quer um enfraquecimento. Ele quer que os irmãos, as irmãs fiquem restritos nas bobagens que são faladas na internet, aonde a grande maioria desses enganadores estão ali com os seus discursos miseráveis, cheio de diabice, cheio de demônio, para fazer suas vítimas. Estes homens têm que ser desprezados, meus irmãos, porque eles representam o engano, eles representam a voz do dragão. Eu não perco tempo com eles. E aconselho você a não perder tempo com esse tipo de gente. Agora nós temos que olhar para os exemplos das Escrituras, daquilo que está no conteúdo da palavra. Por que eles atacam tanto a palavra? Porque a palavra condena os atos pecaminosos deles. Porque a palavra impõe limite e disciplina, e estes homens não querem viver a disciplina da palavra. Estes homens querem viver de acordo com as concupiscências, com os desejos carnais deles. Compreende? Nunca as Escrituras vão nos proibir. Agora nós temos que ter consciência de que a presença do Altíssimo ela não está limitada. Não adianta eu levantar uma sala e dizer, esta é a casa de Yah. Não adianta. Ouviste a voz, ou ouviste o que disse Salomão? Os céus dos céus não podem te conter. Agora eu posso sim ter um local, construir, ter um local, uma sala com boas cadeiras, se eu puder, ter boas cadeiras, ter toda uma estrutura ali para oferecer um conforto aos irmãos e às irmãs, num sistema de comunidade, para nós estudarmos as Escrituras, orarmos juntos, louvarmos juntos, fazer dali um local onde nós tenhamos a condição de nos instruir, nos ajudar coletivamente para alcançar outras vidas, para ajudar outras pessoas a conhecer a verdade. Aí quando vinha a perseguição, tudo bem. Tudo bem. Aí algumas pessoas vão pegar o exemplo dos discípulos que se reuniam nas casas. Lógico que eles tinham que se reunir nas casas. Eles eram proibidos de ensinar lá no templo. Quando eles iam lá para fazer ensinamentos e fazer os questionamentos, aquilo que precisava ser feito, ou eles eram presos ou eles morriam. Mas essa comunidade messiânica ela vai se organizar. Ela vai se organizar e em diferentes regiões e cidades. Ela vai sim ter locais onde o povo pode se reunir. E isso nós vemos claramente nessa Escritura. Eu quero ler antes de nós fazermos uma reflexão mostrando como o povo se reunia, eu quero mostrar a passagem que nós sempre estamos lendo ela aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 16. É um texto já bem conhecido de todos os irmãos, mas eu vou mostrar aqui para que todos nós possamos fazer essa reflexão junto, né? 1 Coríntios, capítulo 3, 16, né? Mudei aqui a escritura, que eu estou folheando ela, e aí dá uma diferencinha aqui na ordem dos livros, um pouquinho mais difícil de achar, mas já está aqui, capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, que diz assim: acaso não sabeis que sois a habitação de Elohim, e o Espírito de Elohim habita em vós? Aquele que destruir a habitação de Elohim, Elohim o destruirá, porque a habitação de Elohim é sagrada e a habitação dele sois vós. Nós somos verdadeiramente a morada, o templo da habitação do Altíssimo. Ele tem que estar em mim
Ele tem que estar em você. Quando esse povo se reúne, aí nós entendemos por que Shaul fala que a congregação é o corpo do Mashiach. Congregação é o corpo. Então, quando todos os irmãos estão reunidos, nós temos ali o corpo do Mashiach em adoração ao Criador, em adoração ao Todo-Poderoso. Ele habita em você, ele habita em mim, nós somos a morada viva do Altíssimo. Essa morada viva, ela precisa de oração, ela precisa fazer oração, ela precisa estudar as Escrituras, ela precisa se apresentar ao Altíssimo, né, de uma maneira que o Criador se agrade daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está oferecendo, certo? E ela precisa estar unida, né? Porque você não pode separar os membros do corpo. Você não tem essa autoridade, não tem essa condição. E por isso os discípulos sempre orientaram que haja sempre uma aproximação, que o povo do Altíssimo nunca deixasse de congregar. O que é congregar? O que é estar ali em reunião com a congregação? É estar todos juntos para estudar, como eu disse, para orar, para louvar, certo? E nós temos uma declaração dessa muito importante no livro de Hebreus, né? Livro de Hebreus, conhecido como Ivrim. Vamos achar aqui o livro de Hebreus, Ivrim, capítulo de número 10, nós vamos ler aqui, versículo de número 25, 10, 25. Poderíamos ler do 23, mas vamos ler só o 25, que diz assim: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremo-nos nos encorajar. Olha o que Shaul está dizendo aqui. Estou colocando Shaul como escritor aos Hebreus, né? No capítulo 10, do versículo 25. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais. O que é reuniões? O que é reunião? Não é o ajuntamento de pessoas? O que é congregação? Não é o povo? Reunião congregacional, reunião do povo. Para que os discípulos faziam essas reuniões? Aonde eles faziam essas reuniões? Compreende? Nós sabemos que, conforme a comunidade foi crescendo e foi se desenvolvendo, eles tinham locais específicos para essas reuniões. Sempre tiveram. Basta pesquisar, basta ouvir um historiador sério, um arqueólogo sério, que você vai saber como que eram as coisas, né? Como que aconteciam as coisas, aonde eles se reuniam. Está na história, está provado pela arqueologia. Havia locais, havia templos onde os messiânicos se reuniam para estudar as Escrituras. Sempre houve. E foi por isso que o povo romano, ou Roma, começou a perseguir, queimar, destruir, porque era uma crescente muito grande que estava acontecendo. Mas as pessoas não querem olhar para os textos das Escrituras. Por isso eu disse no começo que tem pessoas que dizem que tudo que está escrito não serve, mas aí depois os textos que servem citam em favor de si. São mercenários, são enganadores, são pessoas que não conhecem a palavra, mas não conhecem mesmo. Meu irmão e minha irmã, nós temos que nos basear sempre no ensinamento das Escrituras Sagradas. Sempre nós temos que nos basear naquilo que a palavra fala. Independente do que A, B ou C pensa, é a palavra que tem que nos direcionar. Sempre foi a palavra e não vai ser gritos de vento que vai mudar
aquilo que está na palavra, né? Então nós vimos de forma muito clara aqui em Ivrim, Hebreus 10, 25, né, essa recomendação aqui do escritor aos Hebreus, dizendo de forma muito clara: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais. Não é o que muitos estão fazendo hoje? Dizendo que não precisa? Ah, não precisa. Logicamente que você se distanciando da comunhão com os irmãos, você se tornará um alvo mais fácil de Satanás. Você ficará mais acessível aos ataques do maligno. Porque as reuniões servem exatamente para tirar as dúvidas, esclarecimentos, né? Para ser servido ali um alimento espiritual que possa fortalecer o irmão, a irmã que está iniciando, que está começando sua caminhada. Aquele irmão, aquela irmã que muitas vezes pode estar passando por uma luta, né, uma tribulação. Ele vai buscar ali um consolo junto dos irmãos e das irmãs. Por quê? Os pregadores ou os supostos pregadores dos dias do tempo do fim, eles não querem que você se reúna. Para você ficar acompanhando eles na internet, nos vídeos do YouTube, para que eles tenham inscrito e tenham faturamento. É por isso que eles vêm com esse discurso, né, traiçoeiro, falso e mentiroso. É exatamente por isso. Como eu disse aqui, tem irmãos que fazem trabalho sério lá no YouTube. E estes nós temos que acompanhar. Mas nós sabemos quem são eles. Agora, os falsos, aqueles que estão lutando contra aquilo que as Escrituras estão nos orientando, esses nós temos que excluí-los dos nossos meios. Né? E aí na tua comunidade, se tiver alguém na tua comunidade que tem esse tipo de pensamento, exorte ele ao arrependimento, que se converta às Escrituras Sagradas. E se ele não quiser, lave as mãos. Nós temos que parar de tratar falso profeta achando que ainda tem conserto. E Yeshua disse: não dê o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas aos porcos. Foi ele que disse, não fui eu. Ele não está falando de porco de verdade, de cachorro de verdade. Ele está falando de seres humanos que se comportam como cães, que se comportam como porcos. E ele pede para que nós não fiquemos insistindo com esse tipo. Ele pede. Bom, aqui no livro de Atos, eu quero ler aqui, capítulo 15, versículo 1, nós vamos ler, e versículo de números do 1 ao 6. Vai mostrar aqui os irmãos messiânicos se organizando. Atos capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 6, certo? É importante, como eu sempre disse, os irmãos poderem estar com as Escrituras, sempre acompanhando os textos que leremos, né? Então vamos lá. E alguns que vieram da terra de Yahudá ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o mandamento da Torá de Moxe, não podeis salvar-vos. Tendo dito Shaul e Barnabá, tendo tido, versículo 2, tendo tido Shaul e Barnabá não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Shaul e Barnabá e alguns dentre eles subisse a Yahushalaim, aos emissários e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela congregação, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e traziam aos corações de todos os irmãos uma grande alegria. E aconteceu que, ao chegarem em Yahushalaim, foram recebidos pela congregação e pelos emissários e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Elohim tinha feito por meio deles. E se levantaram alguns da seita dos fariseus que também tinham crido e disseram:
porém que era necessário circuncidá-los e também mandar-lhes que guardassem a Torá de Moshe. Versículo 6. E congregaram-se os emissários e os anciões para analisar esta questão. O que nós vemos aqui é a organização do povo messiânico. A organização para poder decidir sobre temas importantes. O povo do Altíssimo sempre foi um povo organizado. Nós temos que entender isso. O povo de Yahushua sempre foi um povo organizado, não um povo relaxado, um povo sem compromisso, um povo que um está de um lado, o outro está do outro, ninguém se reúne para discutir nada, ninguém quer conversar nada, cada um põe algo na cabeça e toca a vida daquele jeito. Não, eles sentavam para discutir, para debater os assuntos, para entrarem num entendimento. Se reuniam, reunião. Aonde será eles faziam essas reuniões? Um debaixo de uma árvore, outro debaixo de uma ponte, cada um com um celular na mão, discutindo temas, mandando áudio um para o outro, discutindo por intermédios de lives, acho que é assim que fala, né? Será que era isso que o povo de Yahushua, era assim que eles faziam? Ah, mas não havia tecnologia, mesmo que houvesse. As coisas são resolvidas no olho, com responsabilidade, com seriedade. Com seriedade, com responsabilidade, com as escrituras na mão, com oração, com submissão à palavra. Eles fizeram isso. Eles faziam isso. E nós precisamos estar nas mesmas pegadas deles. O diabo quer que haja um enfraquecimento. Claro. Para que haja um esfriamento, um desinteresse. O que essa pandemia criou aí no povo de um modo geral? Enfraquecimento. O povo já não queria congregar em lugar nenhum. Aí veio a pandemia, pronto. Caiu como uma luva na mão daqueles que não tinham mais vontade de participar de nada. O que é que nós estamos vendo? Um distanciamento, um esfriamento, cada dia mais as pessoas movidas pela tecnologia, e aquele afeto, aquele calor humano está ficando cada vez mais distante. E o profeta disse, a ciência vai se multiplicar. E Yahushua disse, o pecado vai multiplicar, porque vai haver um distanciamento da palavra, da Torá. E aí quando eu olho para o exemplo dos irmãos messiânicos do passado, eu vejo eles se reunindo, fazendo reuniões para discutir assuntos, para discutir temas. É porque eles tinham um compromisso. É porque eles eram sérios. Eles não estavam brincando com salvação. Eles não estavam interessados em ganhar dinheiro. Eles tinham um compromisso com as pessoas, com a palavra e com o Machia. Aí é que está a diferença. Eles eram convertidos de verdade. Eles eram transformados de verdade. Eu ouvi uma pessoa dizendo hoje, estamos vivendo o pior momento da história do povo do Altíssimo na face da terra. Eu tenho que concordar com ele. Ele disse, estamos vivendo o pior momento, inverteu tudo. Está tudo invertido. Inverteram mesmo. Mas ainda há homens e mulheres que do meio de tudo esse barulhão estão fiel, estão leal. E não vão desistir. Tenho certeza disso. Eu quero deixar ainda alguns versículos para depois você ler na sua casa, se você tiver ainda querer continuar vendo o que estamos falando. Você poderá ler Atos 16:4, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 1 Timóteo 4:14, 1 Timóteo 5:19, versos 17 e 19, e Tito 1:5. E aí,
ali, em todas estas passagens, vai mostrar que o povo do Altíssimo sempre foi um povo organizado, que a congregação sempre esteve organizada, com ordem, com decência, se reuniam para estudar, para oração, para o louvor, enfim, se reuniam, reunião de verdade. Agora, consciente daquilo que Yahushua sempre disse e ensinou. Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará. Aonde houver 2 ou 3, ele está presente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes não, chega sempre aqui pergunta sobre isso. Posso me reunir? Posso ter um local para reunião? Mas é claro que pode. Se você na tua cidade tem condições de fazer, faça. Se você na tua cidade tem pessoas que querem se reunir, se reúna com elas. Não há nada que te proíba. A palavra não te proíbe. Mas de onde saem esses ensinamentos? Sai da cabeça de pessoas que não conhecem as Escrituras. Não têm discernimento do que leem. Aliás, a grande maioria desse tipo de gente tem dificuldade para ler as Escrituras. São preguiçosos. Não têm interesse. Mas perdem horas e horas olhando vídeos de ateus, de pessoas que não têm uma formação diante do Criador, de pessoas que não têm uma espiritualidade, de pessoas que não vivem a oração. Entende? Aí vão se alimentando desse tipo de lixo, que é lixo. Lixo. Se você come lixo, você vira um lixo. Se você se alimenta do pão vivo, você estará com vida, e vida com abundância. Então, meu irmão, minha irmã, você pode se reunir, você pode construir uma sala para você reunir o povo de Yahushua. Se a tua comunidade tem desejo de fazer isso, faça. Faça. Se a tua comunidade é pequenininha e não tem condições, então se reúna na casa do irmão, na casa da irmã. Se a casa do irmão é pequenininha, da irmã é pequenininha, e você acha que pode se reunir num parque, num lago, ou debaixo de uma árvore, quando o tempo estiver bom, faça isso, o Criador estará lá com você. Aonde você se reunir, ele estará lá com você. Se você alugar um apartamento no 20º andar, uma sala lá para fazer reunião, lá ele estará com você. Ele nunca proibiu isso. As Escrituras nunca nos proibiram isso. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E outra informação, que não é informação, outro esclarecimento. Você pode até ganhar almas pelas redes sociais, meu irmão. Você pode até ganhar alma. Mas eu quero contar uma experiência minha. O período em que eu mais ganhei alma na minha vida, não existia o WhatsApp. Não existia o WhatsApp, não existia Facebook, não existia rádio online, não existia nada. Eu ia na casa das pessoas, eu não tinha preguiça, eu ia na casa das pessoas. Muitas vezes, era convidado por um da família para chegar lá e falar das Escrituras. Chegava lá, outro membro da família me convidava para se retirar. Batia a porta na cara, fechava o portão, vai embora, pai, ninguém quer te ouvir aqui. No outro final de semana ou na outra noite eu estava lá na mesma casa, porque daí o que me chamou, chamava de novo e ficava me esperando. Foi o tempo que eu mais ganhei alma. Foi o tempo que eu mais vi pessoas se convertendo, porque tinha o contato, você chegava, você falava, as pessoas sentiam na tua face a seriedade.
Agora virou uma nojeira de WhatsApp, agora virou uma nojeira de redes sociais que eu quero me desfazer o mais rápido possível disso aí. É questão de tempo. Porque eu quero valorizar o ser humano. Eu quero ir na casa do seu Zé, do seu Pedro, do seu João, da dona Francisca, da dona Joana. Eu quero ir lá, falar com ela lá. Aliás, já estou fazendo isso, né? Mas preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Os questionamentos têm que ser olho no olho. Aqui, ó, olho no olho. As perguntas têm que ser respondidas olho no olho. Certo? O WhatsApp é para pessoas distantes, pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, em outros países. Aí sim você vai usar para ajudar eles. Mas na tua cidade, na minha cidade, esquece isso, meu irmão. Vai lá pegar na mão do teu semelhante, do teu próximo. Vai lá sentir a emoção dele. Quando ele descobrir quem é Yaoshua, que você vai ver as lágrimas caindo dos olhos dele, aí você vai valorizar essa visita, você vai ver o quanto ela é importante. Ninguém sente nada por WhatsApp, meu irmão. Ninguém sente nada. As emoções são virtuais. O amor é virtual. Quero ver você chegar lá na casa do irmão que acabou de chegar do serviço, suado, com cheiro de gente, você poder abraçar ele, você poder dar um ósculo sagrado nele. É isso que nós precisamos resgatar. Veio uma pandemia aí, te proibindo de tocar nas pessoas, de chegar perto. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do maligno. Isso é coisa do Satanás. Mas tá todo mundo assim, né? Porque criaram leis e regras que te punem se você desobedecer. Não somos donos da verdade. Somos seguidores daquele que é a verdade. Só isso. E nós não temos que inventar nada. Nós temos que pegar o exemplo dos nossos irmãos do passado, das nossas irmãs do passado, homens e mulheres, como eu já falei aqui, que se doaram, né? Em prol da palavra, em prol do mandamento, em prol do nome. E que fizeram o que tinha de ser feito, no nome sagrado do Salvador Yaoshua.